Bom dia, pessoal. Então, o meu nome é Rafael Schinoff, eu sou gaúcho de Porto Alegre e sou CEO de uma rede de franquias e de uma marca chamada Padrão Enfermagem. Alguém já ouviu falar da Padrão Enfermagem? Se alguém já ouviu falar, levanta a mão. Doutora Ângela. E os franqueados que estão aqui também, né? Pessoal, então assim, hoje a minha palestra, a palestra não, a apresentação, ela vai ser específica para empresários, para advogados ou para o setor jurídico e também para a contabilidade de empresas. Eu vou, então, explicar a vocês o que é a Padrão Enfermagem, como foi que ela surgiu. Então, assim, a Padrão Enfermagem, ela é uma agência de profissionais da saúde. Eu tenho certeza que as pessoas vão confundir agência com terceirização. Por que confundem? Porque a gente sabe isso no nosso dia a dia. Sempre que nós entramos em contato com os nossos clientes, ou os clientes entram em contato conosco, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas, não existe referência no mercado de intermediação da mão de obra regular. O que existe? Existe uma ideia do que é, só que não existe a prática do que deveria ser. Para que vocês tenham uma ideia, a Padrão Enfermagem, ela surgiu, eu montei ela em 2006. Eu sou formado em administração de empresas e a minha ideia de montar uma empresa de intermediação da mão de obra, ela veio através da minha mãe, que é auxiliar de enfermagem, e lá em Porto Alegre ela começou a prestar serviços de forma particular e informal para aquelas famílias que precisavam de uma mão de obra especializada para fazer acompanhamento domiciliar. Eu achava que o trabalho dela fosse um home care, até que eu vi que não, home care é outro tipo de negócio, é uma outra estrutura, né? Então, o que eu comecei a observar no mercado? Há um dilema muito grande, ainda acontece, mas naquela época, por que eu montei? Porque havia um dilema das famílias que precisavam de um serviço de acompanhamento para o seu ente querido, para o seu familiar, e eles ou encontravam através do home care, pelo plano de saúde, ou quando não havia a indicação para a internação domiciliar, o que eles faziam? O que essas famílias, onde é que elas buscavam? Na indicação. O que é indicação de profissionais? Ela é a informalidade. Então, no mercado, ainda hoje acontece isso, né? As famílias ainda, elas são leigas, tanto na parte de recursos humanos, ou seja, como é que nós vamos buscar um profissional adequado para atender o nosso ente querido? As famílias não sabem se precisam de um cuidador de idosos, de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro. Então, a primeira coisa, por isso que elas pedem indicação. E outra coisa, o que elas não sabem fazer? Como é que faz essa formalização desse trabalho? O que a gente observa ainda hoje? Que as famílias, por serem leigas, todos querem um prestador de serviço. Por quê? Porque eles não querem um funcionário com todos aqueles custos trabalhistas e não querem também, que muitas vezes não querem ter um atendimento continuado, eles querem que atenda a necessidade deles para aquele momento. Ou seja, pode ser para um acompanhamento hospitalar por curto período, pode ser para um procedimento pontual, pode ser para atendimentos intercalados com a própria família, que também faz esse acompanhamento. Então, eu vi que havia um nicho de mercado que não estava sendo oferecido por uma empresa que fizesse toda, que a gente fala, intermediação da mão de obra. O que é intermediação? É quando a gente busca os profissionais dessa área da saúde, a gente faz todo o processo de recrutamento, seleção, avaliação, checagem de referências pessoais e profissionais, a juntada de documentação, para depois formalizá-los através de um contrato para serem agenciados. É para isso que funciona uma agência. Ela tem que saber como agenciar os profissionais para os nossos clientes tomadores de serviço. Quem são esses clientes? Quando eu iniciei, era somente para a pessoa física. Só que hoje, a gente consegue atender a pessoa jurídica. E o nosso know-how é uma grande estratégia para todas aquelas empresas que precisam de mão de obra especializada
para redução de custos com encargos trabalhistas e também para respaldo jurídico. A gente fala hoje com muitas empresas, e sempre que a gente fala com empresas para mostrar a intermediação da mão de obra, a gente sempre fala com o setor jurídico e a gente sempre fala com a contabilidade, porque são esses dois setores que ainda não conhecem o que é uma intermediadora. O que hoje as empresas conhecem? Vamos pegar aqui empresas de home care. Empresas de home care hoje, ou eles... na verdade, as empresas de home care, elas são as prestadoras de serviço. Então, quando elas têm a sua equipe de profissionais, todos são subordinados a ela. E por isso, e por essa característica, todos têm que ser pelo vínculo seletista. Mas o que está acontecendo? A PL foi aprovada, a PL da enfermagem, aumentou o valor, do salário dos profissionais e, consequentemente, isso se reflete para todos os encargos trabalhistas. E aí, o que a gente tem observado? Que essas empresas estão tentando buscar uma estratégia para reduzir custos de folha de pagamento, mas mantendo todos os profissionais. Então, o que existe hoje no mercado? Deixa eu só passar a tela aqui. Eu tinha esquecido de... Deixa eu ver como é que faz. Aqui, ó. Então, assim, essa apresentação depois nós vamos encaminhar para todo mundo que participa aqui do evento. Então, quando eu conversei com a Lia, e ela nos convidou, foi exatamente porque ela conhece essa realidade das empresas. As empresas hoje, elas não têm um jurídico especialista na intermediação, ou seja, como é que se trabalha com prestador de serviço, né? E não tem uma contabilidade que tenha esse conhecimento. Então, para que vocês entendam, a intermediação da mão de obra, desde que ela seja regular e formalizada, isso leva para as empresas tanto a redução de custos com folha de pagamento, que a gente consegue fornecer essa mão de obra para a empresa através da intermediação. Então, todas as empresas que quiserem um prestador de serviço por conta de redução de custo, ou ela vai encontrar através da intermediação, mas ela pode também buscar de forma particular. A grande questão do particular é que, se essa empresa busca um prestador de serviço de forma particular, ela tem que observar quais os elementos que não podem caracterizar o vínculo de emprego, né? Então, existem aqueles elementos tipificadores. Se vocês forem olhar o artigo 3º da CLT, são 4 elementos que caracterizam o vínculo de emprego. Alguém sabe aqui, além dos franqueados, quais são esses elementos? Espera aí que eu vou falar. Então, porque eu já falei com advogados, olha só, eu quero que vocês que são empresários falem com seus advogados e perguntem para eles o que caracteriza vínculo de emprego. A gente tem experiência de falar com advogados que falam assim, Rafael, são só 3 elementos que caracterizam, são só 2. Aí eu tenho que falar assim, doutor, reveja a matéria, né? Porque são 4 elementos. Quais são? Subordinação, pessoalidade, continuidade e pagamento. Tendo esses 4 elementos concomitantes, se caracteriza vínculo de emprego. Ou seja, e se tiver um que for afastado? Não é. Então, assim, para se caracterizar vínculo de emprego, o juiz é obrigado a caracterizar os 4 elementos do vínculo. Um sendo afastado, não é mais vínculo. Essa é a lógica. O que a gente oferece através da intermediação da mão de obra? É a preservação das características da autonomia do profissional. Ou seja, quando uma empresa nos contrata, seja um home care, seja uma ILPI, seja um hospital, seja um laboratório, só pelo fato dos profissionais serem agenciados por nós, isso já descaracteriza a pessoalidade. Por quê? Porque essa empresa contrata a padrão enfermagem, ela não contrata o profissional, e descaracteriza a subordinação. Em que sentido? Os profissionais, se por acaso eles tiverem algum imprevisto e não puderem ir naquele atendimento, naquele dia, a agência vai encaminhar um outro para cobrir. Isso já tira a subordinação, porque a subordinação que o juiz ele caracteriza não é técnica, né? Isso é uma questão que muitos hospitais
nos perguntam, tá, mas e se eu tiver minha enfermeira responsável técnica? Isso é uma característica? Não. Tecnicamente, não. É somente administrativamente e juridicamente. Então, se por acaso, né, uma empresa nos contratar para encaminhar, exemplo, um técnico de enfermagem para cumprir uma escala de 12 por 36. Ok. Só que o que a gente tem que manter, a gente tem que preservar. Se por acaso aquele prestador de serviço que tem característica de autonomia não puder ir naquele atendimento, nós vamos informar a empresa, olha, a fulana de tal, a técnica não vai poder ir, mas vai uma outra menos para cobrir aquele atendimento. Assim, a gente produz a autonomia, ou a gente tira a pessoalidade do profissional. Por quê? Porque, na verdade, a subordinação, só pelo simples fato dele não ter a obrigação e ter uma empresa que protege essa liberdade dele, isso já é respaldo. Não quer dizer que ele não vá, ou que não possa ir todo dia. Pode, só não pode ter a obrigação. Então, falando com a Lia, eu estava comentando isso. Lia, a gente observa muito no mercado ainda a informalidade. E a informalidade, ela vem exatamente pela falta de conhecimento do mercado, seja de famílias ou sejam de empresas. Então, aqui, ó, essas são as dores mais comuns das empresas, tá? Então, quando a gente fala com empresas, vamos pegar aqui empresas de home care. Empresas de home care, o que acontece? Elas recebem um valor baixo pelo valor do plantão, do atendimento. Geralmente, o home care ele tem um custo muito alto com folha de pagamento. Eu não sei se aqui é prática de São Paulo, porque, como eu sou de Porto Alegre, lá os home care, a maioria deles querem fazer parcerias com cooperativas de trabalhadores. Aqui em São Paulo há cooperativas? O que acontece? Olha só que eu quero que vocês entendam. As home care lá de Porto Alegre, quando elas vão fazer parceria com cooperativa, elas vão fazer exatamente para, se houver alguma demanda judicial, para que ambas respondam solidariamente para dividir custos. Isso não é estratégico. Nenhum home care ele só contrata a cooperativa porque sabe que as cooperativas, a maioria delas, tá, elas são empresas disfarçadas de cooperativas. Então, na prática, elas praticam terceirização ilegal. Por que eu sei disso? Porque eu estou no mercado há 18 anos. Então, a Padrão Enfermagem ela já passou por inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, já passamos por fiscalização da Justiça do Trabalho, já passamos também por ações trabalhistas de agenciados querendo questionar o vínculo que eles têm com a Padrão Enfermagem e já passamos também pela fiscalização da Anvisa. E o que é o bacana disso? De todas, nós temos chancela de empresa regular. Então, o que eu digo? Quando vocês forem buscar uma parceria, seja com uma cooperativa, ok, pode buscar parceria com cooperativa, só que vocês têm que ver se ela pratica o quê? Cooperativismo. Quando um cooperado entra com uma reclamatória, ele vai entrar contra a cooperativa e vai entrar contra o tomador do serviço, porque ele é corresponsável solidário. O próprio advogado dele tem essa estratégia. A questão é o seguinte, quando a gente conversa com clientes, eles nos perguntam o seguinte, Rafael, qual é a proteção que nós vamos ter? Eu não quero ter problemas. Então, para que ninguém tenha problema, contratem sempre uma empresa regular, ou seja, essa empresa tem que provar para vocês que ela dá respaldo jurídico. Como é que essa empresa prova? Através de documentos. Hoje, quando os nossos franqueados aqui, conversam com empresas, nós temos já, a gente chama de dossiê de vendas. O que é esse dossiê? Porque a gente conversa muito com o advogado, a gente conversa muito com o contador. Aí eles começam a nos questionar, mas, Rafael, isso está errado. Aí, o que a gente mostra? Olha, eu vou lhe entregar aqui a chancela do Ministério Público do Trabalho, ele que vai estar falando por mim, ele tem uma autoridade que é acima do teu advogado. Porque tem cliente que fala assim, mas o meu advogado é especialista. Sim, mas quem é que tem autoridade? É o seu advogado ou é o Ministério Público do Trabalho? Né?
Então, assim, hoje, para que vocês tenham uma ideia, nós somos a única empresa do Brasil que tem a chancela do Ministério Público do Trabalho como uma empresa regular da mão de obra. Por quê? Porque nós passamos por inquérito civil e nós tivemos a chancela. Então, isso é tão importante não só para nós, enquanto marca, enquanto rede, mas para quem nos contrata. Porque todo o tomador de serviço que nos contrata já contrata com respaldo. Por quê? Porque, se houver alguma ação por parte de algum agenciado, que pode acontecer, a única defesa do cliente é que a empresa esteja regular. Se a empresa não estiver, então não há defesa. Então, assim, é isso que a gente mostra para todos os clientes. Porque quando um juiz ele vai fazer... Como é que está o meu tempo, Roberta? Quando um juiz, né, isso é para quem já tem essa experiência, quando um juiz ele vai fazer o julgamento daquele processo, ele sempre vai olhar a questão documental, que ela é importante. Todos nós, empresários, temos que ter documentos, só que o que ele vai avaliar? O contrato realidade. Se o contrato realidade não estiver alinhado com o documento, o contrato realidade se sobrepõe ao documento. Então, ele descaracteriza. É por isso que, com as cooperativas, isso é muito comum acontecer. Porque, como elas são empresas disfarçadas, ele consegue identificar que não havia o cooperativismo. O que é isso? Tem que ter assembleia, no mínimo, semestral. Tem que ter a prestação de contas. Isso não é feito. Então, é muito evidente que há uma terceirização ilegal. Só que, para acontecer uma irregularidade, uma terceirização ilegal, tem que ter alguém que contrate, senão não se tem. Por isso que o contratante é corresponsável, porque a responsabilidade dele se certificar se aquela empresa é legal ou ela é ilegal. Tá? Então, a gente conhece todas as dores no mercado, principalmente agora as das empresas. O que é uma coisa muito comum? O que é uma estratégia que as empresas estão buscando? Vamos fazer contrato de PJ, vamos, né, a pejotização do trabalhador. E não existe isso, porque assim, se essa empresa for fiscalizada pelo Ministério, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai perguntar: onde é que está a sua mão de obra? Está tudo aqui. Não, isso aqui não é mão de obra, isso aqui é PJ. Eu quero saber cadê a mão de obra da tua empresa. É contrato de PJ, então ele não é uma mão de obra, ele é empresa. Então, não tem como se substituir. Isso é a primeira coisa. Uma outra coisa que o mercado está fazendo, buscando MEI. Né? Não, vou fazer tudo contrato com MEI. Em primeiro lugar, MEI só pode ser para cuidadores de idosos. A enfermagem ela é regulamentada, não pode ser MEI. Mas a enfermagem pode ser autônoma. E ela pode receber por RPA. O que é RPA? Recibo de pagamento autônomo. Não tem problema, desde que consiga manter as características da autonomia dos profissionais. Ou seja, se uma empresa quiser ter um prestador de serviço, o que ela vai ter que afastar naquela relação é a continuidade. Daqueles 4 elementos, quando se contrata direto, o que já tem? Subordinação, pessoalidade e pagamento. Mas a continuidade ela só vai se caracterizar quando o profissional for mais de 2 vezes por semana. E como essa empresa precisa, dentro de uma escala, seja de 12 por 36, 6 horas diárias, então, fecham os 4 elementos. Tá? Então, e uma outra questão também, vamos falar agora com empresas de home care. As empresas de home care que a gente conversa, muitas delas estão pedindo para o pessoal da enfermagem fazer MEI para fazer contrato. E aí, só que tem muita gente da enfermagem que está fazendo isso, porque eles não têm outra saída. Eles se colocam de forma irregular perante ao Corém e ao COFEM. Então, tem esse movimento todo, e isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai dar um problema para todos. Então, assim, eu, enquanto empresário, falo para todos os empresários, né? Se vocês querem reduzir custos com folha de pagamento, todos nós queremos. Hoje está caro manter uma folha de pagamento da enfermagem, mas, mantendo o número de profissionais e mantendo o respaldo jurídico, busque empresas de intermediação. Como nós
no mercado não tem outra, vocês vão ter que buscar a padrão de enfermagem, não tem jeito, tá? Porque assim, realmente não tem. Nós, até os franqueados que estão aqui, para nós é uma bênção. Nós temos os únicos do Brasil, nós temos uma rede de franquias. Eu comecei a franquear a empresa em 2013. Nós hoje temos 42 unidades franqueadas. Temos uma representante aqui de Itanhaém e temos os representantes de Guarulhos também. E a gente, embora seja, parece que é uma benção, nossa, a padrão de enfermagem é a única do Brasil, única a fazer a intermediação. O problema é que não há referências. Os advogados que vão buscar referência não encontram, aí eles desconfiam da intermediação. Tudo que eles vão encontrar é terceirização. Eles começam, não, tem que ajustar o contrato aqui. Aí, quando a gente vai ver o que o advogado pede, só pelo simples fato dele pedir cláusulas de terceirizador é porque ele não entendeu o que é intermediação, ele nem sabe o que é. Então, para quem quiser conhecer uma empresa de intermediação chancelada, que vai levar para vocês, para a empresa de vocês, redução de custos com folha de pagamento, respaldo jurídico, e não só isso, sabe o que nós fazemos também? Toda a parte de recursos humanos. Ou seja, antes de iniciar qualquer atendimento com os nossos clientes, a gente faz toda uma... A nossa venda ela é consultiva, a gente quer saber do nosso cliente o que ele precisa, né? Que tipo de profissional, qual o perfil, qual a especialização. Então, nós já temos, claro que um banco de agenciados, até para pronto atendimento, mas tem alguns casos que precisa de uma especialização. Precisa de um técnico de enfermagem com especialização em ventilação mecânica, né? Já atendemos home care que precisavam desse tipo de profissional. Tem hospitais que precisam de técnicos de enfermagem, instrumentador cirúrgico. A gente atende até algumas clínicas de cirurgia plástica, porque muitas vezes elas têm que manter um técnico de enfermagem mensal para alguns atendimentos de cirurgias que são uma vez por semana ou 2 vezes, e aí o custo fica muito elevado. Então, a gente consegue até intermediar os profissionais para esse tipo de situação. Tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês, então, aqui essa parte que eu já falei, né? Então, assim, embora a nossa empresa chama-se Padrão Enfermagem, que na época, lá em 2006, em Porto Alegre, eu coloquei esse nome, por quê? Porque não havia figura nem do cuidador de idosos. Ele veio a surgir em 2011, o cuidador. Né? Então, por isso, mas a nossa atividade econômica ela não é restrita somente à enfermagem, isso que é bom. Por quê? Porque, enquanto atividade econômica, a gente pode fazer de qualquer tipo de profissional, não precisa nem ser da área da saúde. Só que a gente quer atender um nicho de mercado. Nós somos especialistas no que nós fazemos. E nós somos autoridade no que nós fazemos. E o que confere a nós essa autoridade? Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. É muito bacana, assim, quando vocês entrarem em contato com algumas das nossas unidades, essas unidades vão fazer uma apresentação a vocês e levar exatamente os documentos. Porque esses documentos, essas chancelas, quem vai estar falando com vocês não é só a Padrão Enfermagem, é a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Nós temos até uma sentença de uma unidade nossa, uma delas, né, que é muito bacana, porque o juiz ele entendeu que a nossa empresa é uma empresa intermediadora regular de mão de obra. Inclusive, ele foi até no nosso site, pegou lá. A Padrão Enfermagem oferece suporte 24 horas para suprir urgências e intercorrências de falta de mão de obra. Ele botou lá, bom, se a Padrão Enfermagem ela dá suporte, então é normal que se tenha a substituição do profissional. Quando ele falou em substituição, é porque não tem a pessoalidade. Portanto, não há pessoalidade. Aí, isso... Porque, assim, nessa sentença, a autora, que foi uma cuidadora, incluiu o cliente, pessoa física, e o beneficiário, porque era o responsável, e mais o beneficiário. E aí, o juiz colocou lá, então, não há vínculo de emprego com a Padrão Enfermagem, né? Não há vínculo de emprego, esse mesmo, eu não me lembro o termo, mas esse mesmo respaldo jurídico estende-se ao segundo réu.
Olha só como foi automático, né? Então, se vocês estão buscando, é isso que eu estou falando aqui para os empresários, quando vocês forem falar com empresas, peçam documentos. Contrato de empresa, ele não protege, né? Ele vai falar assim, eu sou responsável, ok, mas eu sou o corresponsável. Por isso que eu preciso saber se tu já teve alguma fiscalização, se você já teve alguma sentença, alguma ação trabalhista, eu quero ver o resultado disso. Tá? Então, que eu quero falar um pouquinho mais aqui. Então, assim, uma grande dúvida que os nossos clientes têm, qual é o vínculo que eles têm com vocês, com a Padrão Enfermagem? Todos, assim, a partir do momento que tu tem um profissional, já gera um vínculo, né? O simples fato de não fazer nenhum contrato, porque tem clientes que falam assim, não, eu não vou fazer nenhum contrato para não gerar vínculo. Não, automaticamente é vínculo de emprego por não ter. Então, todos têm que ter um tipo de estrutura contratual. A vinculação deles através de agenciamento. Como é que a vinculação? Existe um contrato, e esse contrato ele caracteriza muito bem o papel da Padrão Enfermagem e o papel do agenciado. Então, somos os agenciadores e os agenciados. E o mais bacana, esse contrato foi avaliado pelo Ministério Público e também foi aprovado. Então, todos os nossos documentos, toda a nossa estrutura operacional, ela é chancelada. É isso que protege nós, enquanto empresários, a nossa rede de franquias e os nossos franqueados, e principalmente os tomadores de serviço. Porque quando eles buscam uma empresa, eles querem solução, eles não querem mais uma dor de cabeça, principalmente financeira e jurídica. Então, os serviços que nós oferecemos para todos os nossos clientes seria essa intermediação, que ela pode ser feita eventual, pode ser feita ela é feita por diárias, ela pode ser feita também dentro de uma escala de atendimento que o cliente queira. A gente faz tanto para cobrir férias, faltas e folgas. Tá? Então, a gente consegue adaptar o nosso serviço à necessidade daquele cliente, seja de atendimento e seja de orçamento, de valor. Tá? Mas tudo isso é feito, uma venda, ela é personalizada, ela é consultiva. Não é um cliente que fala assim, eu preciso de uma cuidadora de idosos, ou eu preciso de um técnico. Não, primeiro a gente tem que conhecer a sua empresa, ou o seu familiar, no caso se fosse família, mas você é empresa, para entender, para conhecer a estrutura, porque a gente vai orientar o profissional que nós vamos fazer a seleção, né? Tanto a parte do comportamento dele, qual é o uniforme que o cliente vai querer que ele leve, se o cliente vai fornecer toda a parte de insumos, toda a parte de materiais, isso a gente tem que saber também. Como é que fica a alimentação, enfim, todo esse alinhamento é feito com os nossos clientes, tá? Então, as vantagens, uma grande vantagem também que nós oferecemos ao cliente, porque toda essa parte que o nosso cliente tem, vou pegar o home care, ele tem que ter uma estrutura de recursos humanos, ele vai ter custo com essa estrutura. Aí ele vai ter que ter alguém que faça recrutamento, seleção, marketing para captar essa mão de obra, entrevistas, tudo isso é nossa responsabilidade também. Então, a gente começa lá fazendo todo o alinhamento com o cliente e nós vamos buscar os profissionais. E o que a gente faz também? Nós fazemos uma administração diária, do agenciamento. Por que tem que ter essa administração? Para exatamente tirar a característica da subordinação administrativa do tomador do serviço. Então, a gente faz a administração diária para preservar esses elementos da autonomia dos profissionais. Então, tem aqui, para vocês verem, suporte 24 horas. Isso aqui é muito importante. Lidar com recursos humanos não é fácil. Profissionais têm imprevistos particulares, clientes também. Tá? Enfim, amplo cadastro de profissionais, administração de vagas preenchidas, a intermediação de acordo com o Ministério Público do Trabalho, que já oferece respaldo jurídico. A nossa expertise, atualmente, ela é mais de 18 anos de experiência, e a gente reduz
muito custos com folha de pagamento. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, um hospital que tiver, através de CLT, um custo de R$100 mil, com a intermediação ele consegue reduzir para 70 mil. Ou seja, mensalmente sobra R$30 mil. Em que essa empresa vai poder reinvestir na sua infraestrutura, né? Então, claro, é muito assunto aqui que eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas, tanto de empresários, quanto de gestores, de administradores, de advogados e de contadores. Por isso, a gente deixa essa nossa apresentação com o nosso contato. Nós temos, hoje, 42 unidades espalhadas no Brasil. Também temos unidades próprias que podem atender aonde não houver uma unidade franqueada. E o bom é que o nosso operacional a gente consegue fazer até de forma online. Com a pandemia, todos os nossos processos de recrutamento e seleção, eles passaram para online. E hoje a gente faz entrevistas com os profissionais, até 15 numa sala. Isso a gente ganha muito, tanto nós, quanto os interessados também em serem agenciados. Tá? Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma. Então, era isso. Tá? Agora fica um tempinho para que vocês perguntem alguma coisa, né, se quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Tem alguém que tem alguma pergunta? Ficou bem explicado, então, é isso? Tá? Então, é assim, ó, então, só para ficar a dica aqui, né, como a Lia falou, tem alguém aqui de plano de saúde que é representante ou não? Então, assim, ó, o que acontece? Existe no... vamos pegar a parte home care que o plano de saúde oferece, né? Está havendo muita quarteirização da mão de obra, né? Tem muitos clientes que nos contratam por reclamar dessa quarteirização. Por quê? Porque acionou o plano de saúde, que acionou o home care e que acionou a cooperativa de trabalhadores. Está tudo muito irregular, né? Então, assim, ó, para aqueles planos de saúde que tiverem interesse de entender o que é esse respaldo jurídico, porque tem muita liminar judicial, a gente vê isso, é muito assim, é direto isso, né? Então, entre em contato conosco para a gente falar com vocês o que é essa intermediação da mão de obra, em que vai poder ajudar o plano de saúde. Tá bom? Opa, perdão. Eu só vou fazer um adendo antes da Roberta iniciar, não em relação à sua fala, mas na vivência que eu tenho em relação à operadora e prestador e empresa de home care, com essa história de cooperativa. Existe uma barreira muito forte, muito grande, entre uma empresa que quer mostrar aquilo que ela faz, baseado, se é empresa da área da saúde e medicina baseada em evidência, se é uma empresa de device ou indústria farmacêutica. Existe uma barreira muito grande, onde a ABF entrou com esse projeto de interface da empresa para a operadora para dizer o seguinte: antes, as meninas que são aqui de operadora sabem disso. A operadora não recebe ninguém. Não. Só que, assim, o médico prescreve, mas quem paga a conta são eles. E, quando vem a reclamação de que glosou tal coisa, isso não foi, porque foi falta de informação, essa interface entre a empresa e a operadora que a gente faz é justamente assim: nós não vamos avalizar a sua empresa, a gente não quer ter esse tipo de compromisso. Mas, dadas os 20 anos de existência do Combras, a gente tem uma penetração em todas as operadoras em rede nacional, falando o seguinte: olha, essa empresa vem com uma proposta diferente, eu acho que vocês devem ouvi-la. Por quê? Como você disse no início, a Padrão Enfermagem, quando ela se coloca como uma agência, entre aspas, desmistificar essa nomenclatura que estão dando, porque não é contratar e mandar, porque
home care tem, e as meninas que trabalham em home care aqui sabem disso. A maioria das reclamações são as seguintes: por parte da empresa de atenção domiciliar. Em sistema de cooperativa, a cultura brasileira, quando você sai de um hospital e passa para o regime de home care, as empresas de home care, tomara que tenham mudado, porque eu falo há 20 anos, você vai mandar um estranho entrar na casa deles. Eles vão abrir a porta para um estranho entrar para fazer o cuidado do seu paciente, que pode ser uma criança, um adolescente, um idoso, um familiar, qualquer um. As empresas de atenção domiciliar, eu acho que, se estiverem já fazendo isso, eu vou dar os parabéns. Se não tiverem, vai a dica de graça. Por que não, antes de estar mandando, ir conversar com a família? Eu sou fulano, eu venho aqui cuidar, conhecer. Quem tem que aceitar o cuidador não é o paciente, em primeiro lugar, é a família. E a família, na outra semana, tem o tal do rodízio. Então, assim, uma semana foi o seu João. Ah, estava todo mundo feliz com o seu João. Aí toca a campainha, vem a Dona Maria. Ah, não, o seu João foi a semana passada, agora eu sou Dona Maria. Então, essa mudança também. Esse tipo de serviço que vocês fazem, existe esse tipo de aproximação de quando vai contratar padrão enfermagem para um cuidador. A família precisa primeiro te acolher, depois o paciente precisa te aceitar, e depois o cachorro tem que abrir a porta para não te morder. Então, eu acho que são os três. Quando as pessoas falam os pilares, é o seguinte: a família, o paciente e o cachorro. Esses são os três pilares. Então, a padrão enfermagem faz esse tipo de abordagem? Sim. Li assim, o livro que nós lançamos chama-se O Dever de Cuidar. Por que a gente criou o livro O Dever de Cuidar? Porque a gente aborda muito o cuidado humanizado. Isso tem a ver com cuidado humanizado. Tem muitos clientes que ligam para nós reclamando assim, porque aquele home care não sabia nem quem que estava chegando, o profissional que eu queria reclamar com o home care, nem ele sabia quem era. Quando nós fazemos atendimento, nós conversamos, a primeira coisa que a gente faz é aquela venda consultiva, porque esse familiar, quando entra em contato conosco, ele já vem com trauma de atendimentos ruins. Então, ele não quer passar por isso de novo. Tem empresas irregulares que se dizem de cuidadores de idosos, que se dizem empresas de atenção domiciliar, só que tem cliente que reclama assim, olha, chegou um profissional aqui que ele só mandou o currículo, ele não conhece nem a empresa. Não, olha como tem muita irregularidade no mercado. Não é cuidador, é dama de companhia. É um absurdo, porque... É um absurdo, porque essas empresas elas só pegam currículo, não fazem checagem de referências. Elas se colocam em risco, o problema não é elas colocam o paciente em risco, o familiar em risco. E por isso que há muitas agressões e maus tratos ao idoso, por conta disso, de empresas ilegais ou de famílias que não têm esse conhecimento. E no livro, que nós vamos apresentar para vocês ali fora depois, ele vai abordar exatamente todo esse nosso know-how que nós temos, abordando a questão jurídica, abordando a questão contábil, de recursos humanos. Mas, Lia, o que nós fazemos? Isso é uma questão que todas as nossas unidades entram em contato com o cliente, fazem uma visita ou fazem até uma videochamada para se conhecerem, porque o serviço ele é relacionamento, ele é de confiança. Então, é feito isso, aí a gente faz toda uma avaliação com o cliente e a gente é que define, através dessa avaliação, como se fosse uma anamnese. Só que essa avaliação não é para prescrever um tratamento, é para definir a mão de obra. Através dos procedimentos, entende-se, então, que pode ser um cuidador, pode ser um técnico, um enfermeiro ou um outro tipo de profissional. É a primeira coisa. Depois, o que a gente tem que alinhar com esse cliente? Qual o tipo, qual o perfil do profissional?
Se o cliente... É tudo para evitar a rotatividade através da rejeição. Porque a gente sabe... Porque assim, não é só, Lia, a gente não tem só que ouvir o paciente ou aquele que vai ser assistido, mas o familiar também. A gente tem casos também de clientes que queriam lá... Que uma senhora queria lá para o marido dela, que estava com Alzheimer, queria um técnico em enfermagem para fazer plantão noite. E iniciamos, e depois ela falou assim, Rafael, troca. Eu preciso de uma mulher. Por quê? Porque eu não consigo ficar à vontade de camisola em casa. Então, aí, a adaptação seria para mais também atender essa própria cliente. Mas tudo a gente faz assim, a venda, o acompanhamento, porque existe um período de adaptação do profissional ao cliente, do cliente ao profissional. Porque não é chegou e depois de uma hora o cliente rejeitou e não teve nem tempo de conhecer e mostrar o seu serviço. Pode falar. Atendemos. Como que a gente aborda? Isso acontece. Sabe o que a gente faz? Assim, como a gente sabe disso, nós temos que fazer primeiro todo um banco imenso, assim, grande, de perfis de profissionais. Então, a gente faz diariamente ou constantemente recrutamento e seleção e cadastramento de profissionais. Por quê? Porque, numa intercorrência, nós já temos que ter esse banco de profissionais. E por que ele tem que ser muito grande, esse banco de profissionais? Porque nem sempre nós vamos encontrar o perfil ideal para aquele momento, porque tem muitos agenciados nossos que só podem fazer plantão dia, ou só pode fazer plantão noite, ou dias ímpares, ou dias pares. Alguns são só cuidadores, outros só técnicos. Então, a gente tem que ter exatamente para essas intercorrências. Então, tá. Tá, o que a gente faz? Quando a gente sabe isso antes da própria família, porque tem vezes que a gente só vai saber através da família. Olha, Rafael, não chegou a técnica de enfermagem. Aí o que a gente faz? A gente já entra em contato, a gente pede para ela nos dar um tempo de 10 minutos. Vamos supor que seja a Maria, né? A gente fala, olha, a senhora aguarda um pouquinho, por 10 minutos, vamos ver se ela está a caminho. Pode estar atrasada, pode estar presa no trânsito, pode ter acabado a carga do celular. Aí a gente liga. Se ela não nos atendeu, a gente já vai buscar no banco de agenciado. Olha só, nós temos uma técnica de seleção muito rápida. Nós temos grupos de profissionais específicos de cuidadores, técnicos e enfermeiros, de WhatsApp. Se a gente sabe que era um enfermeiro, a gente já coloca lá no grupo. Né? A gente já se antecipa. Temos para agora, para atendimento imediato, em tal local, a gente coloca todo o quadro clínico. Aí é rápido, que muitas vezes em 5 minutos, que eles estão esperando ali uma oferta de atendimento. Aí eles se manifestam. Claro, se nós não conseguirmos contato com aquela técnica ou enfermeira que estava a caminho, a gente já fala para a cliente, olha, aquela técnica, acho que ela teve um problema, não atendeu, mas nós já temos a seleção de uma outra e a gente já manda para a cliente que a gente tem que mandar uma carteira de identificação do profissional. Ela vai receber, vai ter a foto, o nome, o número do Corém, essa é técnica enfermeira, e aí a cliente, ao menos, sabe, e a cliente pode recusar também, há casos que fala assim, não, Rafael, deixa então, porque é uma pessoa nova, eu mesmo ficarei. Mas, se ela não puder recusar e tiver que ter um atendimento, a gente só vai falar para o cliente, olha, essa enfermeira, ela vai chegar em torno de mais ou menos, porque a gente já alinhou com a enfermeira, mais ou menos 1 hora, porque ela tem que se preparar e pegar o transporte. Então, isso tudo já é a nossa prática há 18 anos. Funciona muito bem, muito bem. Porque nos grupos, eles estão esperando novas oportunidades. Mas é que a gente sempre busca, antes de mais nada, o perfil que mais se adequa. Só que, quando é numa urgência, às vezes a gente não pode buscar o perfil, a gente tem que buscar a disponibilidade. Pode falar. Esse processo de seleção, vocês passam uma busca, por
Existe assim, ó. Quando é para uma vaga específica, vamos pegar assim, exemplo, aquele home care, ele quer um técnico de enfermagem com experiência em ventilação mecânica. Geralmente, a gente pede para aquela empresa, a gente elabora com eles o teste e saber qual é o critério mínimo. Olha, tem que acertar no mínimo 70% para ser aprovado. Ok. É que depende. Tem home care que pode nos contratar também para vaga efetiva, só que a maioria quer de prestador de serviço. Então, a gente atende aqueles critérios daquela empresa. Então, a gente elabora, porque quando é para vaga específica, não é tão urgente, a gente monta. Nós temos um caso, vamos pegar um hospital que nós temos em Londrina, que eles precisam de técnico de enfermagem com instrumentador cirúrgico. Como já foi feito, então, eles já começam a montar um banco de agenciados para substituição. Então, elas fazem todo esse processo para, quando houver alguma intercorrência, nós já ter. A gente não conta com um profissional, a gente tem que contar com um banco de profissionais. Porque quando se tem um, não tem nenhum, né? É assim que a gente fala. Eu respondi a tua pergunta? Perfeito. Roberto não vai falar hoje. Então, venha. Só para informar vocês, do meu lado aqui tem a Roberta, que ela é minha sócia hoje na franqueadora. Ela me auxilia a fazer a gestão da rede de franquias que precisa de uma... Ela veio também, ela era uma franqueada, pessoal. Ela é de Vitória, do Espírito Santo. Ela iniciou há 12 anos atrás, só que ficou 10 anos como uma franqueada. Eu falei assim, eu preciso agora de uma sócia pronta. Aí eu falei, Roberta, eu acho que está pronta. E ela aceitou a missão. Há 2 anos ela está junto conosco, comigo e com os franqueados. Ela é uma grande referência para a rede de franquias. Então, eu vou passar para ela a palavra, porque ela também domina muito essas questões. Eu só quero complementar. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Roberta, aqui, sócia do Rafael. Vou falar sobre outra empresa para vocês também, para complementar essa questão de economia, tá? E segurança. Mas só para complementar o que a Lia tinha falado, que é muito importante a pergunta e a preocupação, é muito legítima, a gente não faz substituições aleatórias dos profissionais. E diferente da maioria das empresas que, quando usam profissionais autônomos ou faz aquele rodízio, né, o famoso rodízio, que as famílias não gostam, a cooperativa, exatamente, que faz rodízio, exatamente a gente sabe por quê, para não criar esse vínculo, né, que a gente afasta e a gente consegue colocar o profissional, inclusive, em escalas fixas. Não precisa fazer rodízio. Isso que é interessante. Então, no caso de uma intercorrência, como vocês perguntaram, realmente acontece, acidentes, né? A pessoa passa mal. Isso é muito comum. Inclusive, hoje em dia, por isso que as empresas buscam muito a gente. Porque a maior dificuldade das empresas é recursos humanos. É conseguir profissional para mandar. Acho que é a maior dificuldade. A gente consegue fazer isso muito bem. Está totalmente escasso. Também. Exatamente. Quando querem trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue, sim, um comprometimento desses profissionais. Eventualmente, tem essas intercorrências, mas o profissional só falta, no caso, se ele tem uma intercorrência ou se ele não quer mais ficar ou se a família solicita a substituição. A gente não faz essa substituição. Então, tem clientes nossos que estão com o mesmo profissional há anos. E não tem problema nenhum nisso. Então, essa é uma das vantagens. Um questionamento com relação ao que você colocou sobre o rodízio das escalas. Eu atuo em home care desde 2006. Ah, que legal. E, basicamente, a gente segue a orientação do Corém. Normativa de 12/36, né? Principalmente aqui em São Paulo, isso é muito criterioso. A gente recebe fiscalização, tem que apresentar que tem a folga, tudo bonitinho. Inclusive, tem casos de trabalhistas aí, de escalas que não aconteceu rodízio, na casa de R$400 mil. Então, assim, é muito, muito tenso para a gente aqui em São Paulo essa colocação. Então, eu queria entender um pouquinho mais com relação ao rodízio. Então, quando a gente fala rodízio, a gente não está falando de escalas. As escalas são normais, são 12/36, né? E isso é vinculado à CLT.
né? Então, no caso do profissional autônomo, não tem esse registro de horas exatas. Então, ele pode fazer o que ele quiser e a gente consegue fazer as substituições no caso de profissional autônomo. Ele pode fazer, sim, de segunda a sexta, ele pode fazer em escalas de... Isso muito porque, em casa, gente, a maioria dos profissionais são cuidadores, né? Ainda não tem essa regulamentação, inclusive, com cuidadores. Mas, em home care, a gente faz, sim. O home care precisa das escalas, a gente faz a escala certinha, de 12 por 36 com os profissionais técnicos de enfermagem, que é o que o Corém preconiza. Isso é importante. Técnicos, enfermeiros, né, as visitas. Então, é de acordo com o que o Corém preconiza nesse caso. Tá? Só para falar um pouquinho também, para complementar. Assim, ó, existe... Eu não sei se foi isso que tu falou. Porque tu está falando em rodízio, mas também tem rotatividade. Qual que é a rotatividade? Não para ninguém. Eu tive clientes já que foram 25 técnicos num mês. Mas aí, qual é o problema que tem a rotatividade? A gente observa que são 2 problemas que geram rotatividade. Primeiro, quando o cliente oferece um valor de plantão diária, porque a intermediadora ela faz orçamento por diárias e não pacote mensal, porque pacote é para terceirização, porque tem a ver com a CLT. Só que esses valores de plantão diário, ele tem que seguir uma média de mercado. Mas como não é uma obrigação e sim uma negociação, tem muitas home care que querem colocar um valor lá embaixo. Então, há uma rotatividade, por quê? Porque como tem clientes que vão oferecer um valor maior, o profissional ele até pode fazer um atendimento, mas depois ele consegue um valor maior. Então, preço pelo valor dessa diária. E outra coisa, condições de atendimento. Eu tive um cliente já que foi um lar de idosos que tem casos que a gente demite cliente também, né? A gente não pode ficar com cliente. Só que assim, havia tanta rotatividade que os profissionais chegavam lá, embora eu tivesse feito a visita, mas a gente só vai saber o que acontece realmente quando os agenciados vão. Aí ele começava a reclamar. Rafael, ela não tem luva de procedimento, tendo que usar sacolinha plástica. Rafael, ela está mandando eu dar banho nos idosos às 3 horas da manhã. Rafael... Então, assim, eram condições que nenhum agenciado aceitava. Então, o que dá rotatividade, a questão, ela por parte, pelo profissional, ou porque ele rejeita o cliente, ou porque o próprio cliente rejeita o profissional. Então, nunca... O nosso papel é evitar a rotatividade, porque sempre que vai um agenciado novo, começa tudo do zero. O período de conhecimento, de adaptação, a gente sugere que fique no mínimo 1 semana, porque não é em 1 hora que se avalia um profissional, nem o agenciado vai avaliar em 1 hora aquele cliente. Então, a gente pede sempre assim, fazer 3 atendimentos. Se até o 3º, realmente, esse cliente não gostou do perfil, a gente sugere de alinhar com o profissional. Mesmo assim, ok, a gente encaminha, mas a gente tenta evitar a rotatividade, é desgastante para o cliente. Era isso só que eu queria complementar. Pergunta. No home care, nós temos a rotatividade atrelada à qualificação técnica do profissional, certo? Certo. Então, a rotatividade ocorre muitas vezes por conta disso. E a gente tem que fazer esse rodízio porque a gente depara com domicílios também que não dão um suporte adequado, com cuidado adequado dentro do domicílio. A gente precisa ter profissionais qualificados. E aí, a pergunta que eu faço para você, dentro da empresa de vocês, a educação continuada, dentro da empresa de vocês, a educação continuada está presente para instruir esses profissionais? Quantos treinamentos por mês ou por ano vocês fazem para esses profissionais para evitar essa rotatividade? Porque no mundo do home care aqui em São Paulo, a gente depara todos os dias com isso. E a rotatividade hoje em São Paulo, hoje eu nem falo valor, a gente tem uma demanda de valor muito, muito grande hoje dentro de São Paulo, mas a maior rotatividade é a qualificação técnica. Tá. Ele se identificou, mas o nome dele é Márcio Almeida e ele é da Home Doctor, das grandes empresas que a gente tem. Pessoal. Márcio. Obrigado, viu? Márcio, então, assim, a pergunta que tu está fazendo, a pergunta que tu fez para mim, ela, na verdade, ela é uma atribuição de empresas de terceirização. Por quê? A terceirizadora,
todos são subordinados. Então, é uma obrigação dela fazer essa educação continuada. Por quê? Porque ela precisa ter os profissionais lá que façam o atendimento correto, porque ela vai responder pelo trabalho do profissional, porque ele é subordinado. Então, se ele fizer algum tipo de procedimento errado e der um problema, quem responde é a empresa. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente tem que preservar, isso é uma questão, a autonomia dos profissionais. Nós, enquanto empresa de intermediação, não nos compete a dar educação continuada. O que nos compete? É fazer essa avaliação com você e saber exatamente o que tu precisa de especialização. A gente testa o profissional, então a gente tem que buscar eles prontos. Então, sempre que tu for receber um profissional, é porque ele está pronto. Então, por isso que nós somos obrigados a fazer todo o processo de recrutamento, seleção, checagem, avaliação. A gente aplica testes específicos e aí a gente encaminha pronto o profissional. Né? A gente só não pode treiná-los porque a nossa atividade econômica não integra a parte do treinamento, mas sim nós temos uma responsabilidade civil. Se por acaso nós encaminharmos para um cliente um profissional que não tem aquela qualificação, a gente responde. Mas se por acaso a gente encaminhar da forma correta, ele vai ter que responder. Por quê? Porque a autonomia dele, ela obriga ele a responder. Se ele não responder pelo trabalho dele, então é porque ele não é autônomo, então ele é subordinado. Então, até nisso a gente tem... Porque tem clientes que falam assim, Rafael, tu vê que ele fez tal coisa? Eu falei, olha, então, se o senhor quiser entrar com alguma ação contra o profissional, o senhor pode, porque dentro da autonomia ele tem que responder. O que é autonomia? É uma coisa que muita gente não entende, é autogestão. O autônomo tem que fazer autogestão do seu trabalho. Se ele não fizer e a gente não preservar isso, a gente comete uma irregularidade e o cliente vai responder junto pela irregularidade. Então, a gente tem que preservar isso. Tá? Márcio, só responder... Desculpa. Só complementar a pergunta dele. Então, tem muitas dúvidas, inclusive jurídico, perguntando para a gente em relação a essa questão do treinamento. Tá? A subordinação técnica, ela pode acontecer. Ela não vai gerar um vínculo com você. Então, se a gente mandar o profissional para você, normalmente as empresas elas fazem o treinamento conforme a padronização que vocês precisam. Então, vocês podem, sim, fornecer essa educação continuada para esses profissionais, conforme a sua necessidade. Então, isso é interessante, porque as empresas de terceirização elas não podem fazer isso. Normalmente, as empresas contratantes elas passam o que elas precisam e o responsável técnico daquela empresa de terceirização que vai fazer o treinamento ali dos funcionários. E aí bate nessa questão da qualidade. Porque você não sabe quem é que está fazendo essa gestão, esses treinamentos, e, no final das contas, vão profissionais que não são capacitados o suficiente para a sua empresa. Entendeu? Roberta, aí essa discussão vai longe. Vai. Mas aí é o seguinte, eu sou uma empresa, eu sou a Home Doctor, tá? Eu sou a Home Doctor e eu contratei vocês, então eu vou fazer a padronização desse funcionário mediante o meu protocolo O profissional. Isso. Pede um profissional, você vai mandar esse. Ele vai fazer outra educação continuada mediante os padrões da humanitária. Ou seja, ele vai viver estudando. Que bom. Não, mas veja bem, Lia. Quando a gente tem uma empresa, a gente quer que o profissional se adeque ao que a gente acha importante. O cara que sim. tem disponibilidade, tem paciência, ele vai falar, cada empresa que eu vou é um padrão. Então, Lia, mas, na verdade, tecnicamente, a gente já fez a seleção. Ele tem a capacitação, ele está pronto. Mas, eventualmente, tem algo na empresa, alguma forma de atuação que vocês... É questão de cultura da empresa. De repente, tem que ensinar a questão da cultura da empresa, entendeu? Mas eu já tenho... Eu como boa, mas eu já estou indo além da... Entendi. Vai ficar uma dica de graça. Não, mas só para entender, existem empresas que têm acreditação e a gente precisa. Exato. Exatamente aquilo. Às vezes a gente não consegue, ela não consegue. Então, mas e por que a padrão enfermagem não abre um espaço para fazer educação continuada para o cuidador familiar? Que esse é esquecido e ninguém vê, não é?
cuidador familiar, assim, no nosso livro, vai ler. Eu ainda não li. Assim, nós temos um livro que é o Dever de Cuidar. No nosso livro, a gente não recomenda que o familiar cuide, tá? Assim, ele tem que ter conhecimento, sim. Só que assim, há um aspecto emocional muito forte nisso. A minha mãe é auxiliar de enfermagem, minha tia é técnica, só que elas não cuidavam da própria mãe delas. Por quê? Porque, pela questão do vínculo emocional, a minha avó agredia elas, não aceitava. E elas não conseguiam fazer o atendimento. Então, a gente sugere assim, busquem um profissional, porque a família fica doente junto. Tá? Então, assim, você quer manter, né, dar um cuidado de qualidade, não cuide. Você só tem que administrar esse cuidado, porque você vai adoecer. Os clientes que entram em contato conosco, que tentam cuidar dos seus familiares, eles chegam com traumas. Eles chegam... não, ele chegou. A gente não recomenda isso. Tem muitos que falam assim: eu vou ter que parar de trabalhar porque eu não tenho como pagar um cuidador. É mais fácil ela trabalhar e pagar o cuidador, porque ela vai manter a saúde mental dela. Ela vai se manter saudável para o seu familiar. Sabe uma coisa que nós temos aqui, uma franqueada que é psicóloga, eu falei para ela que eu acho que eu tenho transtorno de déficit de atenção, que isso é moda agora também, né? Só que tem que fazer um laudo. Mas isso aí também é mais... então. Então é assim, Não, mas esse o meu toque é esse toque. Então tá. Assim, olha, pergunta. Da enfermagem, a minha empresa é de equipe multidisciplinar de físio, fono e terapia ocupacional, mas a questão jurídica, qual que é a diferença efetivamente desse profissional que vocês agenciam para uma empresa que faz um contrato? Eu entendi que tem a MEI, cooperado, enfim, sim. Mas como quando esse profissional chega para vocês? Existe o contrato? Porque eu entendo que ele vai receber por vocês, então tudo bem, tem pagamento. Então, qual que é a diferença? Isso a Roberta vai falar agora também. Para entender, eu não consegui, para mim não ficou claro ainda. Tá, eu vou passar a palavra para a Roberta, porque ela vai falar exatamente disso e tu vai deixar claro, então, qual que é a diferença, né, do pagamento, dos vínculos. Eu não consegui entender mesmo, porque eu vou falar sobre outra coisa muito parecido, né? Mas o que na prática realmente diferencia, né? Tinha mais alguma... Diga. Porque a nossa realidade aqui é um pouco diferente disso, né? Então, o fato de nós não queremos que a família saiba porque tem que ter um cuidador. A maioria das famílias hoje que tem os pacientes de home care dentro do hospital, elas saem sabendo fazer tudo, até mais mesmo do que muitos profissionais, né? Porque na teoria é tudo muito lindo, mas na realidade às vezes é necessário pegar um profissional no laço para mandar, né? Então assim, e foi como você disse, se o profissional não chegou na residência. E se a família não souber fazer nada? Quem vai cuidar? Um familiar que é consciente, é lúcido, ok, mas eu estou falando de uma pediatria ventilação mecânica. Se quem está na casa não souber fazer o trabalho, e aí? E se o profissional não chegar? Sim, é 24 horas. Mas ela é autônoma, ela pode ir embora. Não, mas é assim, ó. Ela é autônoma. O que acontece? Olha só, o que acontece? Esse exemplo aí que está pegando seria de um paciente com atendimento 24 horas, certo? Para esse atendimento, a gente organiza uma escala de atendimento com 4 profissionais, uma dupla fazendo dias ímpares e outras dias pares, certo? Não é isso? Então, o que a gente tem porque a gente tem que dar para o cliente uma garantia de atendimento. Nessa escala, o que a gente fala? Com quem está saindo, ele não vai sair antes de chegar o outro profissional. Isso é um... Não é assim. Não, assim, ó. O que a gente orienta também, não. Ok, mas assim, existe a questão que, quando isso acontece, a família pode registrar um boletim de ocorrência por abandono de incapaz. E ele sabe disso, profissional. A gente conversa com o profissional, mas, de qualquer forma,
a gente orienta, olha, é importante que você espere chegar o teu colega para substituição. Por quê? Porque o cliente já tem orientação que pode abrir um boletim de ocorrência por abandono isso é crime. Então a gente já orienta o profissional. Se ele quiser, aí não tem como. Uma questão é a obrigação, outra coisa é a legislação, tá? Então o que a gente faz? Se não for aquele à noite, a gente tenta com aqueles outros, como fazendo nos outros. Então a gente já tem, então a gente evita até colocar uma outra pessoa e tenta manter aqueles dentro. Então assim, isso para nós parece que na teoria há um risco muito grande, então a gente se prepara exatamente para esse risco. Não é à toa que nós estamos no mercado há 18 anos fazendo a mesma coisa. Se nós não soubéssemos fazer isso, nenhuma empresa se sustenta se ela não tem uma base muito forte, tá? Mas isso a gente se prepara para isso, tá? Oi. Tudo bem? Tudo. Nós aqui somos da Saúde Pública, né, do Serviço de Atenção Domiciliar, do Programa Melhor em Casa, de Santo André, aqui no ABC. Uhum. Se ali, né, é outra realidade, aqui então, né, porque nós trabalhamos com empoderamento do familiar. Então, assim, eu, por exemplo, sou da EMAD Paliativa Pediátrica. Aqui a gente tem a EMAD Paliativa Adulto e é justamente o nicho, né, o nosso nicho, crianças em condições crônicas e complexas, dependentes de ventilação mecânica 24 horas, que não tem nenhum atendimento 24 horas, não tem nenhum profissional que fica na casa. E a mãe, sim. A mãe, ela é empoderada do cuidado e a mãe entra como uma parceria desse cuidado. Ela faz parte da equipe, né? Isso é a prática centrada no cuidado. Então, assim, o paciente, né, a nossa criança, e não é por conta disso que ela está à margem, né? A gente tem o telemonitoramento hoje, né, que nos ajuda. A gente tem as tecnologias assistivas. Então, sim, a gente consegue fazer uma parceria do cuidado centrado familiar e envolver essa mãe no cuidado, né? Não só a mãe, os genitores, os responsáveis. E não tem burnout, né? Tem cansaço, né, do cuidado. Mas a gente tenta levar esse cuidado que não é só físico, né, que é psicológico, social, familiar, né? Então, nós da saúde pública trabalhamos dessa forma, né? Então, eu imagino, né, que vocês possam se identificar também. Obrigada. Pessoal, só para concluir a fala dela, antes eu não me apresentei, eu sou Márcio, sou da Home Doctor. A gente vivencia hoje a questão do cuidador dentro do domicílio. O próprio Corém hoje determina que algumas funções dentro do home care, que o próprio cuidador seja treinado e capacitado para fazer, como a sondagem vesical de alívio, que até pouco tempo atrás era o técnico que fazia, hoje é somente o cuidador. Isso está na resolução do Corém. Outra situação, a tendência do mercado hoje, o próprio SUS, e vai demorar um pouquinho para chegar ainda no país, eu acho que nos próximos 5 anos, a gente mudar a tendência do home care para o treinamento do cuidador e a gente passar a entregar apenas os insumos dentro do home care. Então, a gente precisa passar para uma outra vivência dentro do mercado, que é capacitar os cuidadores de enfermagem, os cuidadores de idosos ou das pessoas que estão dentro com seu ente querido sendo cuidado, né? E com apoio psicológico, com apoio de assistência social, integrado com essas pessoas. É isso que a gente vai levar o melhor atendimento dentro de um home care. E a gente faz constante busca de profissionais dentro do mundo de home care para a gente vivenciar não o hoje. O hoje a gente já trabalha, mas o futuro do home care, como que ele vai ser? Tá. Meu marido é enfermeiro, eu não sou enfermeira, mas ele falou numa palestra agora da Semana da Enfermagem exatamente nessa questão do cuidador de idosos, porque alguém tem que absorver esse cuidador. Até então, por que o Corém não assume isso? Por que o Corém não assume esse cuidador, coloca, engloba, junta tudo e coloca junto na função? Entendeu? Eu acho que, nesse momento, ele está aleatório.
Exatamente, é um grande Eu acho- apoio. Eu acho que é porque tem muito a parte técnica. Por exemplo, nós, né? Eu não vou explicar à mãe uma responsabilidade técnica, então manobras técnicas, dispositivos a serem usados que eu posso colocar em risco a minha criança. Isso faz parte do principialismo da bioética, né? Da não maleficência e da beneficência, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é que a mãe, essa questão, por exemplo, de mãe que vai ser visita na UTI. Não, mãe faz parte da equipe, né? No domicílio é a mesma coisa, né? O que muda é que nós somos a visita, né? E nós temos mães, por exemplo, capacitadas, educadas, que nós vamos fazer esse trabalho na casa, né? Nessa orientação. É um aprendizado ativo de mães que, numa emergência, elas sabem ventilar, saiu a tráqueo numa troca de fixação, por exemplo. A gente já deixa na casa todos os backups, conforme a Anvisa, e ela pega e ela ventila essa criança e ela repassa a tráqueo até a chegada do SAMU, né? Então, realmente, a gente partiu do princípio desse empoderamento porque o filho é da mãe, né? Então, a gente não está ali 24 horas. Né? Isso pode salvar uma vida, com certeza. Não, salva, né? Com certeza. Elas trocam gastrostomia, então elas são capacitadas, né? E ninguém entende mais do que o filho do que a própria mãe. Então, nada do que a gente absorver isso e colocá-la no centro do cuidado também. A gente também tem clientes que, por passarem muitos anos, né, naquela situação, com os pais e tudo, eles também conhecem muito. Então, eles sabem orientar o profissional, eles sabem quando o profissional, de repente, não está fazendo do jeito que eles gostam, do jeito que eles querem. Principalmente as mães de UTI, né? Que já vem com uma bagagem assim de moradoras do hospital, né? Obrigada. Exatamente. É um intensivão. Beleza, mais alguma dúvida, pessoal? Posso passar para frente? Também está relacionado, qualquer coisa, a gente volta de novo. Olha, acabaram de me dar uma ideia. A gente podia fazer um bate-papo com especialista. Eu não gosto do nome live. Vocês nunca vão me ver fazendo live, fazendo webinar. Primeiro que Você fez com a gente. foi a primeira em 30 anos e estou recebendo mensagem até hoje. Recusei 4 convites. Porque, assim, eu já morei fora e usava toda essa nomenclatura. O meu é... Que tal fazer um bate-papo com um especialista, convidando a Padrão Enfermagem e uma gama de empresas de home care, fisioterapia, para a gente justamente debater, porque já vai entrar no meu projeto de 2026, porque... E o idoso? Então eu já estou aqui, já estou trabalhando lá na frente. Não é uma boa ideia? É uma ótima ideia. Sim, sim, mas isso, os detalhes a gente discute depois. Eu gosto de jogar a ideia e depois a gente resolve. Pessoal, então, assim, eu sei que vocês vão ter outras dúvidas. Se quiserem, entre em contato conosco, que a gente pode falar com o jurídico de vocês, a contabilidade, enfermeiro responsável técnico, porque tem essas questões que preocupam. E tem muitos clientes que falam assim, mas aqui no meu local a lei não funciona, a lei funciona para todos, né? Ela é geral. Então, mas essa questão que tu colocou, isso daí a gente sabe que isso acontece também, mas a gente tem essa estrutura, a gente pode apresentar. A gente até pode, depois, nós temos os franqueados de Guarulhos. Vocês também observam isso que ela está falando? Na nossa realidade, não, né? É que depende da realidade de cada empresa, de cada estrutura. A nossa, não. Mas, assim, agora, para finalizar, vou passar para a Roberta. Ela vai falar, inclusive, de gestão de pagamento e como é que isso leva mais respaldo e economia para as empresas. Esse assunto vai longe. Bom, eu quero falar para vocês rapidinho também. Eu acho que estourou o tempo e muito, mas eu não vou me estender. Depois que a gente foi auditado pelo Ministério Público do Trabalho, eles nos falaram o seguinte:
O profissional autônomo, ele precisa fazer a autogestão dos seus recebimentos. Ou seja, empresa não pode repassar valores para profissional autônomo porque gera vínculo trabalhista. Ponto. É isso. E aí a gente ficou sem saber o que fazer. A gente teve que reestruturar todo o nosso know-how. Por quê? Porque a realidade de muitas empresas hoje, inclusive vocês podem até falar para quem trabalha com profissionais autônomos, para quem trabalha com PJ, é o quê? É receber do cliente e repassar o valor do profissional. Todo mundo faz isso. Inclusive, é uma prática comum de home care, não sei se acontece com vocês aqui, mas, eventualmente, olha, eu não tenho ninguém no meu quadro de funcionários para ir, mas eu tenho ali uma listinha de backups, botar assim, do pessoal que eu posso ligar no caso de uma emergência. E aí ele vai, ele não é um CLT, mas ele recebe lá, ou por RPA, ou, de repente, ele é um MEI. Então, ele acaba entrando na minha folha de pagamento e a gente repassa o valor para ele, certo? Isso é comum de acontecer, até porque mão de obra é escassa e problemas acontecem. E aí a gente ficou pensando de que forma que a gente poderia resolver o problema do pagamento. Por quê? Na padrão enfermagem, é premissa que o cliente final, o tomador do serviço, pague o profissional. Porque foi definido, nós assinamos uma TAC no Ministério Público do Trabalho, que para configurar que esse profissional realmente é autônomo, ele precisa receber diretamente os seus pagamentos. Exatamente, porque ele precisa, para configurar a autonomia, ele precisa fazer essa autogestão. Então, para o cliente, ele pensa, mas eu vou pagar o profissional, mas eu vou ter um vínculo com o profissional, mas é exatamente o contrário. E isso, inclusive, foi provado muitas vezes com processos que muitas unidades receberam, inclusive a minha lá em Vitória. No Espírito Santo, nós recebemos... Você falou 400 mil? O meu foi um pouquinho menos, 230. 230 mil a pessoa pediu. Mas perdeu, inclusive foi condenada a pagar as custas, 40 mil reais. Porque ela não comprovou. E também, no final das contas, ela acabou soltando que ela estava com um emprego fixo e ganhava 6 mil reais por mês, então ela tinha renda. No final das contas, a gente percebeu que a gente precisava levar uma comodidade com segurança para o cliente. E isso, nesse caso, acabou surgindo ideias, né? Junto com o nosso jurídico. A gente tem um jurídico muito forte interno, exatamente para que a gente consiga dar o respaldo e conseguir sobreviver no Brasil. É difícil, né? Por causa da insegurança. Mas a gente conseguiu criar uma empresa, que essa empresa ela faz exatamente algo que a gente precisava, que a gente percebeu que muitas empresas podem se beneficiar com isso também. Não só a gente, com a Padrão Enfermagem, porque a gente acabou criando essa empresa e colocando para a rede utilizar, mas também outras empresas, clínicas de fisioterapia, home care, hospitais, também para... não só empresas de saúde, tá, pessoal? Empresas que trabalham com representação comercial, de repente você tem ou está pensando em colocar alguém para vender o seu negócio, você quer comissionar alguém, você também consegue fazer. E aí tem o pulo do gato, porque de forma legal e reduzindo tributos. Quem não quer economizar? Né? A gente paga muito imposto, as empresas pagam impostos demais e encargos com folha de pagamento realmente são praticamente insustentáveis. Bom, a gente tem alguns desafios, né, na área da saúde, no setor da saúde. A gente sabe que tem uma carga elevadíssima tributária, cerca de 15% a 25% a gente vai para o ralo de imposto. A gente sabe que muita coisa não volta para a gente, infelizmente. Esses riscos trabalhistas, quando a gente trabalha com profissionais autônomos e PJ, tá? Porque PJ é bonito, às vezes, no papel, mas, na prática, às vezes, pode causar uma insegurança também. E a gestão financeira, que, às vezes, de forma manual, pode gerar algum tipo de risco e erros, né? Fica exposto a erros. Bom, já falei sobre carga tributária, todo mundo está cansado de saber disso no Brasil. E aí, o que o Netcare veio trazer para o sistema? Tá? Primeiro, split de pagamentos. Alguém que já vai falar sobre split de pagamentos? Nossa, então a hora é agora. Split de pagamentos, pessoal,
Primeiro, que quando a gente ouviu falar sobre split de pagamentos, tem algumas empresas que fazem, tá? Só que tem uma diferença muito gritante do Netcare para a maioria das empresas que fazem split de pagamentos. De que forma é seguro para as empresas realizarem esse split? Um split que não passe pela sua conta jurídica. O que é o split de pagamentos? É o cliente pagar um boleto, pagar uma cobrança, você colocar os participantes daquele serviço, daquele trabalho. Ou seja, você tem lá o seu técnico de enfermagem que fez 3 plantões no mês de emergência. Por que você vai pagar um imposto? Você vai receber daquele cliente o valor total e você vai repassar para aquele profissional. Essa é a prática. Mas você pode fazer um boleto para aquele cliente e colocar o valor daquele profissional para ser splitado diretamente. Ou seja, você vai emitir uma nota fiscal somente do valor que você vai receber da sua empresa. Você não vai pagar imposto em cima do que o profissional vai receber. Então, você reduz seus impostos e o profissional, se ele for autônomo, ele pode emitir um RPA. Se ele for PJ, ele pode emitir uma nota fiscal. Não para a sua empresa, mas para o tomador de serviço. E isso é um assunto jurídico, que a gente pode conversar com o jurídico de vocês também, para saber de que forma que a gente pode implementar. Ficou claro? Ficou claro, né? Bem complexo. É complexo, mas é algo assim, não é nem futuro, tá? É algo que a gente já utiliza na nossa rede e a gente percebeu que a gente consegue oferecer isso para muitas empresas. Então, nesse caso, por exemplo, só fazendo uma dinâmica novamente para vocês entenderem melhor. Você fecha um cliente de home care particular. Vou botar assim, particular. Tá? É uma família. No particular, eu entendo a aderência. No meu caso, a operadora de saúde, eu não consigo ver aderência. A operadora vai ver isso de mim. Eu sou home care. Eu que represento a casa. Ela quer uma nota integral. Eu vou mandar uma nota parcial para o exemplo. Mas você pode mandar uma nota complementar. Tenso. Para auditoria, comprovação de contas médicas, não tem que bater, né? Não, vai bater. Mas vai bater. Muita glosa com isso. Pode acontecer, mas a gente pode ver uma forma de conversar com eles. CPF eu vejo. Não, CPF com certeza. CPF com certeza. Inclusive, a gente faz isso para empresas, tá? A Padrão Enfermagem atende empresas dessa forma. Porque quando a gente atende as empresas pagam fazem um único pagamento e todos os profissionais que foram agenciados faz o split direto. Não passa pela nossa conta. E aí, nesse caso, como você perguntou... É Kelly? Michele. Como você perguntou, Michele, não há um pagamento. Então, isso é afastado também. O profissional ele recebe direto. E aí ele não vai ter vínculo com o cliente final também, porque a gente afasta todos os outros elementos de trabalhista. Tá? Então, e esse, mais ainda, é mais uma comprovação de autonomia, porque ele, inclusive, a gente faz a gestão que ele fala o que ele tem para receber. A gente manda para ele o espelho e ele dá o ok que aquele valor está certo e ele recebe direto da conta dele. O profissional nos contrata. Aí, no caso, se eu sou o home care, eu pago para esse profissional, para esse split, para esse profissional. Exatamente. A gente manda a cobrança, nós somos os emissores. A gente manda a cobrança e a gente coloca nessa cobrança todos os participantes, todo mundo que prestou o serviço, e aquele valor que você pagou único, ele é enviado para todo mundo que fez o plantão, o serviço ali naquele momento. Entendeu? Não passa pela nossa conta, ou seja, nós não pagamos imposto em cima do valor que entra, né? E vocês recebem tudo certinho, porque vocês recebem todas as comprovações de pagamento. Tá? Então, nesse caso... É Michele, né? Michele... Hã? Michele. Michele, tu é de qual empresa? Tá. Tá. Só para vocês entenderem na prática como é que funciona esse split de pagamento. Vamos pegar a nossa unidade de Guarulhos, que é representada aqui pela Renata e pelo Gabriel. A Padrão Enfermagem de Guarulhos, ela já tem o Netcare, ela vai emitir um boleto para aquele cliente. O cliente ele vai receber o boleto do Netcare.
Vamos supor que seja de R$ 1.500 o boleto. Aí o cliente ele vai pagar o boleto. Só que a Padrão Enfermagem de Guarulhos já programou o boleto para que, exemplo, R$ 500, quando o cliente pagar, explita e vai direto para a unidade de Guarulhos, e os 1.000 vai para o profissional. Ou seja, olha que bacana. Quando o cliente paga, ele vai para uma conta gráfica e dispara. As outras empresas que nós buscamos, por isso que a gente teve que criar a nossa, que tem split de pagamento, nós tínhamos que ter uma conta-mãe, que tinha que ser da Padrão Enfermagem, para splitar, mas não resolve para nós, porque ia passar pela nossa conta, nós não estaríamos cumprindo a questão de preservar a autogestão do profissional, que não pode passar pela nossa conta. Só que a gente ganha no respaldo jurídico, as empresas que contratam. Vamos pegar um exemplo, uma clínica popular. Ela pode fazer para médico, porque a maioria delas tem contrato com médicos PJ, né? Então, a hora que o cliente for pagar uma consulta, a gente já deixa o sistema para explitar. O que for para a clínica e para o médico, vai para o médico. A clínica não vai gerar imposto sobre o valor do médico. E isso é interessante, porque além de reduzir a carga de tributos, já dá respaldo jurídico, porque aí ela preserva a natureza daquele médico, ele é um PJ. A emissão é que depende, assim, o que a gente fala para o cliente? Ele vai receber uma nota fiscal. No nosso caso, o cliente da Padrão Enfermagem, ele vai receber uma nota fiscal, do exemplo dos R$ 500. O profissional vai emitir um RPA de 1.000. Então, ele consegue contabilizar tanto pela nota quanto pelo RPA. Se for pessoa física, se for pessoa jurídica, a pessoa jurídica pode colocar, que na verdade é uma obrigação fiscal. Quando for um prestador de serviço, ele tem que compor lá na folha de pagamento como um prestador de serviço, porque ela tem que reter 11% do profissional. Se ela for uma empresa optante pelo Simples, ela não gera o patronal, senão ela gera imposto patronal. Mas isso, independente se é Padrão Enfermagem ou não, é pela característica do prestador de serviço, tá? Ficou um pouquinho mais claro? Então tá bom. Ele falou que eu ia falar a respeito do pulo do gato, né? Porque, na verdade, a maioria das empresas elas fazem o split de pagamentos, elas exigem que você abra uma conta e eles passam pela sua conta e lá fazem automaticamente o split. E isso não resolve para a gente. O split ele não pode passar pela sua conta. Se passar pela sua conta, tem a questão contábil, tem a questão tributária, então o ideal é não passar. Então, a gente consegue fazer isso, inclusive vocês conseguem contratar esse tipo de empresa para fazer diretamente. Não precisa contratar a Padrão Enfermagem também para receber esse atendimento. Vocês podem também ter essa plataforma, que é um banco digital. Vocês podem ter essa plataforma para fazer também esses pagamentos em forma de split. Passou o tempo, né, Lia? Muito. Eu sei. É porque quando o assunto realmente é interessante, eu acho legal ter essa dinâmica, essa interação. A gente precisa só, a partir disso, começar a montar uma outra coisa específica, que foi o que você disse, é um dia inteiro. Mas tudo bem, eu acho que deixou um gostinho aí, deixou uma curiosidade. Não, vai ter esse material. E outra, vocês vão ser muito procurados. Escreva o que eu estou dizendo. Eu vou entregar o certificado para Roberta Belumati Lira de Oliveira e o Rafael Schnoff. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, tá? A Lia está aí com nossos contatos.